Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo, a professora Adriana, só que agora, né, continuando com história. Nós já tivemos a primeira aula aí, nossa, com história. Nós vamos dar continuidade à unidade, encerrar essa unidade. Vamos começar, ó, lá da página 126. Navegações para a América. Nós começamos lá nas navegações, fomos até a 126 e vamos dar continuidade. Da 126 até a 136. As atividades da página 126 até a 136. Eu vou explicar as atividades e a tarefa com essa videoaula. A tarefinha vai ser lá na 135, os exercícios 2 e 3, porque o 1 nós já fizemos na aula anterior. Ficaram o 2 e o 3 que nós vamos fazer agora com essa aula, tá? Depois, conversar, trocar ideia, dúvidas e correções com o professor lá no aplicativo, tirando fotos bonitas, nítidas, tá? Para a gente poder dar um retorno da devolutiva bem feitinho com vocês aí. Só dar uma relembradinha da outra aula, né? O começo dessa unidade 3, que foi o desenvolvimento do comércio e da navegação. Falou-se de como eram as navegações, as rotas que os navegadores da época descobriram e começaram a fazer, tudo em busca de novos territórios e em busca das Índias, para buscar comprar as tão preciosas e faladas especiarias. Falou-se do Vasco da Gama, que foi um navegador português importantíssimo, né? Que foi o primeiro a descobrir a rota pelo Cabo da Boa Esperança, que antes chamava Cabo das Tormentas, porque quando os navios chegavam aqui não conseguiam passar, e quando o Vasco da Gama conseguiu, mudou-se o nome, virou Cabo da Boa Esperança. Ah lá, nesse mapa aqui dá para ver, né? Então, uma retomadinha dessa unidade 3, porque agora nós vamos entrar nas navegações para a América. Como que o pessoal lá da Europa, de Portugal e da Espanha conseguiu achar a gente aqui, achar o nosso território, né? Que hoje chama Brasil, que hoje chama América. Então, nós vamos entrar nesse capítulo. Para isso, nós vamos assistir a um vídeo curtinho, bem resumidinho, que é uma revisão do começo dessa unidade e uma introdução a essa. Vamos assistir ao vídeo? Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval.
As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. E aí, pessoal? Bonitinho, né, esse videozinho? Bem explicadinho, dá para a gente relembrar, retomar, e tudo que é audiovisual, né? O que nós estamos ouvindo e vendo a imagem, a gente consegue gravar melhor, né? Então vamos dar sequência? Navegações para a América. Eu estou lá na página 126, 127, tá? Pessoal, eu não vou ficar lendo muito, porque quem tem que ler são vocês. Se vocês não lerem, vocês não fazem, vocês não conseguem fazer as atividades propostas. Todas as matérias, até matemática, você precisa de interpretação. Você precisa entender o que está pedindo, entender do que está falando. Então, eu vou explicar para vocês do que se trata e vocês têm que fazer essa leitura individual aí. Tentem fazer até em voz alta, para a mãe, para o pai ouvir, para vocês ir treinando leitura também. Tem que ler o material, pessoal, tá bom? Então, 926 retoma, como o vídeo também já mostrou, no século XIV, que os portugueses eles tentavam encontrar esse caminho para as Índias, e por volta de 1483, eles já tinham certeza de que contornar a África era possível. Então, eles descobriram que contornando a África chegava nas Índias. Cristóvão Colombo, que era um navegador italiano, lá da Itália, ele chegou no rei de Portugal, no Dom João II, e fez uma proposta. Ele queria navegar para as Índias, mas por outro caminho. E ele foi lá perguntar para o Dom João II se o Dom João II bancava essa viagem. O senhor
custeia, o senhor paga a viagem para mim, porque eu vou tentar achar por outro caminho, fazer uma coisa diferente. Aí o Dom João II falou, não, eu já sei que contornando a África é mais rápido, mais barato, você vai inventar moda? Não, não quero tua proposta, não. Aí Cristóvão Colombo foi lá no rei da Espanha, no rei da Espanha, que era o rei Fernando, e fez essa proposta para ele. Seguindo, olha lá, o rei de Portugal não aceitou, então em 1492, Cristóvão Colombo, ele sai em sua primeira viagem financiada pelos espanhóis. O rei Fernando, ele aceitou a proposta de Colombo. Não, eu vou te pagar, eu vou bancar a tua viagem. Vai lá, vai procurar territórios, vão procurar novas rotas, que eu pago a sua viagem. E lá saiu Cristóvão Colombo, com seus navios, né? Com a sua esquadra, mapa, homens, partiu para as Índias, navegando em direção ao Ocidente. Ele saiu daqui e foi nessa direção, ó, nessa direção. E ele não chegou às Índias, ele chegou às Antilhas, que são essas ilhas que estão entre aqui, ó, América do Sul, onde nós vivemos, onde está o Brasil, América do Norte e América Central. As Antilhas é um conjunto de ilhas ali. E foi ali que Colombo chegou, a mando e a serviço dos espanhóis. Observe na localização do mapa. Olha lá, ó, mostrei para vocês. Olha lá o rei Fernando e a rainha Isabel. Um conversando com o outro. Não, nós vamos patrocinar ele sim, vamos buscar território. Seguindo. Nesse momento, eu já falei para vocês que Portugal e Espanha dominavam ali o mundo. Tudo era deles, né? Então, as viagens e tudo que eles encontravam eram registrados em documentos. Então, nessa época, começou a sair uma pequena briguinha ali entre Portugal e Espanha, porque, não, aqui é meu, aqui é seu. Foi onde aconteceu o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Foi um tratado que Portugal e Espanha fizeram para demarcar toda a terra, todo o território encontrado. Do lado ocidental, pertencia a Portugal. Do lado oriental, a Espanha, tá? Eles tiveram umas desavenças ali, onde iam passar essa linha imaginária, igual cerca de fazenda. Não, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, isso aqui é meu, isso aqui... Mas aí eles entraram num acordo. Antes de entrarem num acordo, Portugal ofereceu uma proposta e a Espanha ofereceu outra. Olha a proposta da Espanha. Olha onde ia passar essa linha imaginária, o Tratado de Tordesilhas, né? Olha lá o Brasil. O Brasil ia ficar só uma beiradinha aqui, ó, para Portugal. O resto ia ser tudo da Espanha. E a proposta de Portugal? Olha onde passa a linha aqui, ó. Olha onde passa. Depois de muita discussão, venceu a proposta de Portugal, que ficou registrada no Tratado de Tordesilhas. Muitos historiadores afirmam que a proposta dos portugueses baseou-se no fato deles já saberem que existia terra aqui no continente americano. Então, de tanto eles navegarem cada vez mais longe, o rei de Portugal, o pessoal ali de Portugal, eles já estavam desconfiados que tinham terras novas, né? Terras novas para cá, onde a gente vive. Então, por isso que esse tratado aqui era mais interessante para eles. E eles acabaram ganhando. Em 1494, Colombo finalmente chegou ao continente americano. Tomou posse das terras que encontrou, em nome do Reino da Espanha. Depois disso, outros espanhóis conquistaram mais terras, inclusive aquelas ocupadas pelos incas, maias, astecas, né? Porque eles foram chegando, e aqui na América do Sul, gente, onde América Central e do Sul, eles exterminaram essas populações incas, astecas e maias em nome da coroa espanhola.
página 130, a chegada dos portugueses ao Brasil. Como que foi essa chegada? Como que os portugueses chegaram aqui, nas terras que hoje chamamos Brasil? Acompanhando o ritmo de conquistas da época, nos primeiros meses de 1500, os portugueses prepararam a maior expedição já lançada no Oceano Atlântico, comandada por Pedro Álvares Cabral. Essa viagem tinha como objetivo buscar mercadorias nas Índias, tudo em busca das Índias, seguindo a rota já desenhada por Vasco da Gama. Saíram de Portugal 13 navios, pessoal, comandado por Pedro Álvares Cabral. Então, o comandante daquela esquadra, Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral, todos aqueles 13 navios, eles chegaram ao litoral da terra que futuramente chamaria Brasil. Então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil, tá bom? Os portugueses comunicaram-se com a população nativa e na hora que eles chegaram, eles já tomaram conta ali, já deram uma olhada na terra, já conversaram com os nativos da maneira que foi possível, né? E já mandou um navio voltar lá para Portugal para poder registrar que eles tinham encontrado terras. E como que era, e, né, para pôr tudo no papel, para Portugal realmente tomar posse das terras que hoje chamam Brasil. Pessoal, nós temos a atividade 2, na página 130, vocês vão organizar na linha do tempo. Lembra o que é linha do tempo? Lembra que lá no comecinho de matemática nós vimos linha do tempo, né? Vamos imaginar a linha do tempo da vida de vocês, o ano que vocês nasceram, o ano que vocês começaram a andar, o ano que foram à escola, o ano que chegaram ao 4º ano. Essa é a linha do tempo. Essa atividade 2, ela vai estar pedindo para vocês organizarem na linha do tempo o que você aprendeu até agora sobre história das navegações para a América. Tudo que a gente falou e tudo que vocês vão ler no material sobre as navegações para a América, vocês vão fazer uma linha do tempo. Para isso, você deverá recortar as imagens do anexo. Essas imagens aqui que estão no fim da apostila. Tá vendo? É para seguir aonde está a tesourinha, não onde está vermelho e nem aqui dentro. Olha a tesourinha. Vocês vão recortar esse anexo, separá-lo para fazer a atividade. Vão recortar o anexo. Vão reler o texto deste módulo para se certificar das datas. Colar as imagens nos espaços correspondentes da linha do tempo e completar essas informações com nomes e eventos. Professora, eu não estou entendendo. Então, vamos lá. Vocês vão recortar os anexos, vão separar ali do ladinho de vocês. Cada anexo tem uma imagem que se relaciona a uma data. Na apostila, marca o ano, ó, 1483. Vocês vão reler, voltar no texto, procurar essa informação no texto. Se não voltar, não faz. O que aconteceu em 1483? Nós vamos fazer a primeira para vocês entenderem como que é. O que aconteceu? Aconteceu que os portugueses já sabiam que pela costa do continente africano era possível chegar às Índias. Isso foi sabido, descoberto, falado em 1483. Linha do tempo. Relacionar o que aconteceu ao ano que aconteceu. Colombo propôs uma nova rota marítima para a coroa portuguesa. Lembra que eu falei que o Colombo, que era italiano, chegou no rei de Portugal e propôs uma viagem, uma rota, e o rei de Portugal falou, não quer saber disso não. E ele correu lá para a coroa espanhola? Então, olha a imagem dele falando isso, ó.
Então, a primeira ali, ó, nós já fizemos, em 1483, aconteceu isso. Seguindo, agora é com vocês. Sobraram 3 imagens, né? Recortaram um anexo com 4 imagens, sobraram 3, porque uma nós já fizemos. Aí vocês vão seguir. O que aconteceu em 1492? O que aconteceu? Volta lá no texto, procura, passa o lápis embaixo da data, grifa para vocês saberem o que vocês estão procurando. Vocês vão achar a imagem e vão fazer a descrição do que aconteceu. O que aconteceu em 1494? Aconteceu uma coisa muito importante. Eles tiveram um tipo de uma reunião lá, Portugal e Espanha. O que foi resolvido? O que aconteceu em 1494? Né? Tá bem nítida a data e o que aconteceu no texto. E o mais fácil, né? 4º ano. O que aconteceu em 1500? Que fato marcante. O que marcou a nossa história em 1500? Fácil, né? Então, eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dúvida nessas duas, mas se ler o texto e grifar as informações importantes, relacionando o ano, a data, vocês conseguem fazer, tá bom? Seguindo, essa é uma musiquinha, né? O Pindorama. E para a gente relembrar essa musiquinha aí, que tem gente que já ouviu, nós vamos assistir a um videozinho, tá? Nós vamos assistir o vídeo da música. Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o
índio do Brasil. E ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir. É um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. E aí, turminha, assistiu? Cantaram juntos? Porque o legal é pegar o material e ir cantando junto. Mas por quê, professora? Uma musiquinha no quarto ano? Porque as atividades que seguem aí na página 134 são todas relacionadas à música, aquele poeminha. E quem canta é aquela turma, não sei se pode falar banda, Palavra Cantada, né? Que aparece em quase todos os anos aí do nosso material. Que eles têm materiais fantásticos, gente. Palavra Cantada aparece no português, aparece na história, já vi em matemática, tá? E aquela música Pindorama também são deles. Então, relacionado à música, vocês vão ver o vídeo, assistir ao vídeo, ler a página, ó, ler a página 132 e 133, que tem toda a letra da música, para responder as questões. Da página 134, são 4 questões, todas relacionadas à música. Pindorama, Pindorama, é só ler e ouvir. Tá bem facinho, tá bem explicadinho. Vai ser gostosinho de fazer isso aqui, depois de cantar a musiquinha. E outra, a musiquinha depois não vai sair da cabeça de vocês. Vocês vão ficar andando pela casa, Pindorama, é uma gracinha. A primeira nós já fizemos, como sempre. Qual é o acontecimento histórico marcado pela letra da canção? Do que a canção me fala? Olha lá, a chegada dos portugueses a Pindorama, porque a craseado chegou em algum lugar, eles chegaram a Pindorama, ou as terras que hoje chamamos de Brasil. Fácil, não é? Em casa, a tarefinha que sobrou, né, da outra aula, que nós só fizemos um exercício e são 3. Então, hoje, na aula de hoje, vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 2, a própria apostila já nos traz um exemplo. Consequência da proposta de Colombo para chegar às Índias. E aqui do lado, vocês vão completar. A Espanha chegou à América antes de Portugal. E esses reinos quase entraram em guerra, mas fizeram um acordo. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna e qual foi o que tem relacionado no texto com isso aqui, ó. Quais foram as consequências da proposta de Colombo? A Espanha chegou primeiro às terras da América e depois resolveram fazer um acordo. Lembra do nome? Onde fizeram? E aí, ó, como Cabral chegou a Pindorama? O que a esquadra de Cabral fez após tomar posse de Pindorama? Lembrando, Pindorama, terras que hoje chamamos Brasil. O que aconteceu quando eles chegaram aqui? Releia o texto. E é uma cruzadinha, bem simplesinha também, tudo relacionado ao textinho da música. Ou, alguma dúvida, vocês voltem ao texto. Mas o textinho da música ajuda bem, viu? Vocês ouvindo a música e lendo o textinho, já vão saber responder sim. Pessoal, então fechando a unidade, nós terminamos a unidade 3 com essa parte navegações para a América, da página 126 até a 136, atividades e a tarefinha, 2 exercícios, o 2 e o 3, da página 135. Com essa aula de hoje, nós encerramos a apostila de História do primeiro bimestre, tá? Então, releiam o texto para fazer as atividades, porque se vocês não leem, não conseguem fazer. Pessoal, hoje a aula fica por aqui. Tenham uma ótima tarde, ótimos estudos. E até a próxima aula.